Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, nós vamos ler até o versículo 14. Pela manhã nós falamos à igreja sobre oração. Se você não ouviu a mensagem, não deixe de ouvi-la amanhã pela internet. E agora, mais uma vez, vamos complementar esse assunto tão importante, cujo tema é oração. Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 14. A Bíblia diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém. Obrigado, Jesus. O Senhor nos gestou a palavra, o Senhor nos deixou orientação, palavras que são espírito e são vida, como o Senhor mesmo disse, e que ela produza essa noite vida em nossas vidas. Que a Tua palavra nos traga direção, porque estamos reunidos aqui para ouvir a voz do Senhor Jesus. Não viemos aqui ouvir os homens com suas filosofias e doutrinas, mas sim a Tua palavra proferida pelo Senhor. Queremos ouvir a Tua voz essa noite, Pai. E te pedimos, fala conosco, quebrando as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos te dar ouvidos e assim sermos transformados pela Tua palavra. E eu, meu Deus, entrego a minha vida ao Senhor e peço mais uma vez a unção do Teu Espírito, para que debaixo desse poder eu seja capaz de ministrar a palavra de Deus, de acordo com a Tua vontade, da maneira como o Senhor deseja. Faz isso, meu Pai, para que todos nós sejamos abençoados. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, como eu disse, nós falamos de manhã sobre oração. Consideramos que oração é um componente da vida cristã. É algo que talvez a gente não precise ser tão lembrado, mas infelizmente, como falei de manhã, por tudo que tem acontecido, nós percebemos um distanciamento dos cristãos em relação à oração. E não digo apenas da oração que fazemos formalmente, com costume, mas da oração no que significa comunhão com Deus. Ter, de fato, uma conversa com o Pai. Isso já não está mais acontecendo como deveria. Disse que ouvi essa semana um pastor falando que quando o povo de Deus é comparado a outras religiões, nós oramos muito menos do que outros. E isso é uma constatação que é surpreendente,
porque normalmente seria de se esperar que os cristãos tivessem mais comunhão com Deus. Mas ele dizia que, de repente, um budista ora mais, invoca mais aquele ser em quem acredita. Um muçulmano ora 3 vezes ao dia, tem mais comunhão com Deus, e tantas outras religiões que nós vemos em meditações, em transes, em tantas coisas, tentando algum contato com o seu Deus. Enquanto os cristãos muitas vezes vivem essa informalidade, mas que não chega a um contato com Deus, um relacionamento. E aí Jesus nos falou de manhã sobre oração, e mais uma vez estamos agora diante de um texto no Evangelho, em que Jesus está ensinando aos seus discípulos a respeito de oração. E para falar sobre isso, ele conta 2 parábolas, uma seguida à outra, cujo assunto é oração. Palavras que Jesus ministrava através de parábolas traziam um entendimento prático daquilo que ele queria ensinar. Ele falava de uma situação do dia a dia, hipotética, mas que se traduzia em ensino para aqueles que estivessem ali ouvindo. E 2 parábolas são contadas por Jesus, em que ele faz considerações a respeito da oração. Logo no início do texto, a Bíblia diz: disse-lhe Jesus uma parábola. Sobre o que era essa parábola? Sobre o dever. Está aí no versículo 1. Dever de quê? Orar quanto? Sempre. E nunca, jamais esmorecer, se cansar, desanimar, desistir. Sinônimos para o que está escrito aqui. Qual era o assunto, então, da parábola de Jesus? Ela falava sobre uma opção na nossa vida? Não. Ela falava, o assunto principal era a respeito de um dever. E isso é algo que já constrange alguns de nós. Muitas vezes nós cristãos cremos, e com razão, que em Cristo fomos chamados à liberdade. A Bíblia diz que aquele que Cristo libertar, verdadeiramente será livre. Só que essa liberdade não significa ausência de deveres. Muito pelo contrário, juntamente com a liberdade está inserida a responsabilidade. Quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade também se coloca sobre a minha vida. Quando você começou a crescer e teu pai e tua mãe te deu a chave de casa, isso quer dizer que você ganhou liberdade para abrir e sair e entrar a hora que você quisesse, porque agora você tem a chave de casa. Mas ao mesmo tempo isso te deu mais responsabilidade. Agora você é responsável também sobre quem vai entrar contigo na casa, não é? O que você vai fazer, até que hora você vai, tudo isso é uma responsabilidade. Então nós somos livres, mas também temos deveres. Então Jesus não veio apenas para nos dar bonificações, nos dar prêmios, né? Nos dar bênçãos. Há também coisas que ele requer de nós. E uma principal é a obediência. Ele chegou a dizer que se a gente realmente o ama, a gente guarda os seus mandamentos. Se a gente realmente o chama de Senhor, a gente precisa obedecê-lo. E aqui ele está falando a respeito de um dever. Então a parábola é sobre um dever cristão. E o dever cristão é composto aqui de 2 coisas: orar em todo o tempo, sempre. O apóstolo Paulo repete isso aos Tessalonicenses no capítulo 5, dizendo que orai sem cessar, o tempo todo. Aí você, mas como é que eu vou orar o tempo todo? Eu tenho que falar, eu tenho que pensar, eu tenho que trabalhar, mas eu não posso perder o sentido da oração, porque a gente muitas vezes coloca como oração aquele momento formal em que a gente para dizer algumas palavras, muitas delas, como disse pela manhã, às vezes pré-programadas na nossa mente, repetidas sem sentido, faladas de forma automática, e achamos que isso então é o que se traduz em oração. Ora, dessa forma não dá para orar sempre, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que pensar nas coisas, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas quando a Bíblia fala em orar sempre, fala em ter sempre com Deus um contato, ter sempre com Deus uma comunhão.
como se fosse alguém real, visível, que está ao meu lado, enquanto eu estou estudando, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou me divertindo, enquanto eu faço qualquer coisa. Por isso a Bíblia diz, tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus, porque Ele tem que estar presente em todas as coisas que a gente realiza. Por isso é possível orar sem cessar. E aí Jesus diz, há um dever para vocês, que é orar sempre. E esse dever de orar com essa constância deve ser acompanhado por uma insistência, por uma perseverança, porque Ele diz que eu devo orar sempre e jamais esmorecer, jamais me entregar, jamais desistir. Eu preciso permanecer nessa comunhão contínua com Deus, sem que nada nem ninguém me atrapalhe a ponto de eu largar a mão, de eu desistir, de eu me voltar para uma vida para mim mesmo. Então a parábola contada inicialmente por Jesus é a respeito de oração. Não desanimar, mesmo que as respostas não sejam aquelas que eu espero. Mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que eu desejo, não esmorecer independente das circunstâncias. E aí ele vai contar essa parábola. E a parábola, ela é muito interessante, não é? Muito interessante aquilo que Jesus fala, porque é uma situação do dia a dia que qualquer um poderia viver. E ele conta a história dizendo assim no verso 2: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. Isso parece bastante peculiar, não é, irmãos? Por que o juiz não teme a Deus? Porque ele acha que é Deus, né? O desembargador tem certeza, não é isso que dizem no meio jurídico? O juiz acha que é Deus, mas o desembargador ele tem certeza que ele é Deus. Então, o juiz não teme a Deus. Ele não usa Deus como se... Claro que isso não é uma generalidade, né? Existem juízes cristãos e tudo, mas, de via de regra, ele está dizendo que havia uma cidade, um juiz que não temia Deus. Porque quando o povo de Deus se coloca na posição de juízes, e é o que Deus também fala no Salmo 82, ironizando a posição dos juízes de Israel, porque se achavam deuses. E Jesus diz no Salmo 82, vocês são deuses, porque acham que têm o controle sobre tudo, mas não são, muito pelo contrário, não é? Essa não é a posição de vocês. Então ele fala de um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum, ou seja, esse cara aqui era o bicho, não é? Ele não temia Deus, não respeitava ninguém, era ele e mais nada, era só assim que ele vivia e exercia a sua profissão. Era um juiz poderoso, mas completamente insensível. E isso é algo muito complicado, isso é o princípio, né, da tirania. Você tem poder, mas não tem sensibilidade. Você tem poder, mas não tem empatia pelo sentimento alheio. Então você se torna um déspota, um tirano, não é? Aquele que maltrata, aquele que esnoba, aquele que ignora. Essa é a descrição do juiz que Jesus está fazendo aqui. Um juiz, como diz aqui a própria parábola, um juiz iníquo, um juiz que não é um homem de bem, apesar de desfrutar dessa posição. Então assim Jesus o descreve. E logo no verso 3 ele diz, havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Aquele juiz poderoso que não ligava para ninguém, e muito menos para Deus, vai dar atenção a uma viúva, que no contexto da parábola, aonde Jesus morava, as viúvas eram as pessoas mais carentes que você pudesse encontrar na sociedade. Se não tivessem filhos, então era pior, não é? Se não tivessem apoio nenhum da família. Então, o que significava aquela mulher diante daquele homem tão poderoso e tão insensível? A viúva representava aqui na parábola de Jesus alguém que não tinha ninguém com quem contar, não tinha mais recursos algum. Então representa alguém diante de uma pessoa superpoderosa, mas que não tem de onde tirar mais nenhum tipo de recurso. E ela chegava
diariamente aquele juiz dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Jesus não diz qual era a causa, qual era o motivo, qual era a pendência, mas havia uma causa que precisava ser julgada. E isso é o exemplo que Jesus nos dá a respeito de oração. A insistência daquela viúva em ir diariamente na presença daquele juiz que não valia nada, clamar para que a sua causa fosse ouvida, para que a sua causa fosse julgada. Esse é o exemplo. Mas olha a advertência que nos faz Jesus no versículo 6. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz. Como é que é o juiz? Iníquo. Veja, Jesus faz uma advertência pelo que decorreu anteriormente. Vamos ler aqui o versículo 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Ele é insensível. Mas depois, ele disse para ele mesmo: eu não temo a Deus, não respeito homem algum. Todavia, essa viúva está aqui me enchendo todo dia. Eu vou julgar logo a causa dela, para que no fim ela não continue me molestando, me chateando. Ou seja, eu já não aguento mais essa velha aqui o dia todo. Mais ou menos na minha versão em português é assim, entendeu? Versão Pastor Maurício. Não aguento mais essa velha me perturbando, vou julgar logo isso aqui, e eu quero me livrar dela. Não é porque eu temo a Deus, não é porque eu temo homem nenhum, porque isso aí não me importa. Mas eu já não aguento mais ver essa mulher aqui, então eu vou julgar. Aí Jesus diz assim: considerem, pensem no que diz esse juiz iníquo. Quando ele fala considere, o que ele está dizendo para mim? Pense. Você tem cabeça? Tem? Cabeça boa? Juízo bom? Então ele está dizendo para você pensar. Use a cabecinha para pensar, raciocinar. Pensa bem, um juiz iníquo que não teme ninguém, perturbado por uma pessoa sem recurso nenhum, que insistentemente o procurava, chega a um ponto que não aguenta mais e resolve atendê-la para se livrar dela. Jesus está dizendo: pense no que diz este juiz. Em outras palavras, ele está dizendo para mim o seguinte: pense nisso. Será que isso é um bom exemplo da sua vida e de Deus? Certamente não. Por quê? Em primeiro lugar, o meu Deus não é um juiz iníquo. O seu é? O meu Deus, ele é justo. Ele não é um juiz tirano, tem todo o poder, mas não se importa com ninguém. Esse é o retrato de Deus? Esse juiz iníquo aqui representa Deus? É isso que Jesus está dizendo? Óbvio que não. Ele está usando o exemplo do juiz para mostrar exatamente o contrário. Como Deus é diferente dele. E se ele, sendo assim tão ruim, acabou atendendo aquela viúva pela sua insistência, pense agora em você e Deus. Teu Deus não é um juiz iníquo, não é injusto, não é insensível, não é aquele que não se preocupa com os sentimentos alheios. E você também não é uma viúva desamparada. Você tem Deus. Ainda que você seja viúva, você tem Deus a quem recorrer. E o Deus a quem você pode recorrer não é um juiz iníquo. Então considere, pense sobre isso. Aí ele vai dizer no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Olha o raciocínio, pense. Olha o juiz iníquo. O teu Deus não é assim. Se até um homem assim cede à insistência de uma pessoa que não tem nada, será que o teu Deus, que é muito melhor do que esse juiz, e você que é muito melhor do que essa viúva, não teria de Deus também uma resposta? Mesmo que ele pareça demorar em dar essa resposta? Mesmo que as circunstâncias mostrem que essa resposta não veio no tempo que você deseja? Por que Jesus está ensinando isso? Porque muitos de nós começam a orar, começam a buscar, mas quando a coisa não acontece, simplesmente
abandonam a oração, muitos abandonam Deus, abandonam a igreja, abandonam a comunhão completamente, porque as coisas não aconteceram quando eu desejava. E Jesus está dizendo, pense um pouquinho, teu Deus não é um juiz iníquo, teu Deus é um juiz justo, teu Deus é soberano, teu Deus se importa com você, Ele é sensível, Ele sente o que você sente. Então, se um juiz iníquo age assim, ainda mais seu Deus não faria, mesmo que possa parecer estar demorando. Veja, Jesus não diz que Deus demora, mas Ele diz que às vezes parece demorado para os meus olhos, para os meus sentimentos parece que está demorando. E aí Ele vai dizer no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. A justiça pode parecer que está demorando, mas ela será exercida depressa. Jesus está dizendo que Deus age no momento certo, preciso, no momento que sabe ser o melhor para você. E é nisso que você precisa confiar. E lembra que tudo isso Ele contou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O assunto da parábola é, eu tenho um dever de orar constantemente, não me cansar de orar, não desistir de orar, porque a minha causa será julgada por Deus no tempo certo, na hora certa, e a justiça de Deus não falha e será executada, porque eu sou um dos seus escolhidos. Você consegue crer nisso? É disso que o Senhor está falando para nós aqui. É disso que Ele está mencionando, que deve ser a minha vida, a sua vida de fé, de oração. Não por um tempo, mas sempre. Não por conveniência, mas por constância. Isso deve fazer parte da nossa vida, independente do resultado. A vida do cristão é a vida de oração. Mesmo quando não tem nada a pedir, mas tem a conversar, tem a ter comunhão, foi dito também pela manhã. E é isso que Ele ensinou nessa primeira simples parábola, conceito tão simples para a gente aprender. Mas depois Ele conta uma segunda parábola. Propôs também esta parábola, versículo 9, a alguns que confiavam em quem? Em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esta segunda parábola, embora ela tenha como tema ainda a oração, ela tem agora um alvo diferente. Ela é direcionada a pessoas que têm duas características. Primeira, confiam em si mesmas, e segunda, se acham justas e acabam, por isso, considerando que os outros são injustos e, por isso, desprezam os outros. A segunda parábola de Jesus é direcionada especificamente para um grupo de pessoas, que Ele não diz quem são, mas tem esta característica: confiam em si mesmas, porque se consideram justas e desprezam as outras pessoas. E isto nós encontramos na igreja, nós encontramos na religião de uma maneira geral. Então há um dever de orar, mas eu, quando orar, preciso olhar para a qualidade da minha oração, que está intimamente ligada à qualidade da minha vida de comunhão com Deus, ao quanto Deus participa da minha vida, ao quanto eu o entendo. E se eu conheço Deus, eu acabo por me conhecer. Quem não conhece Deus, não se conhece. Mas quando eu conheço Deus, eu acabo me conhecendo. E quando eu conheço Deus e me conheço, eu percebo que eu não valho nada. Eu percebo que em mim não há justiça nenhuma. Então eu nunca posso me considerar justo, nunca posso desprezar os outros, porque eu recebo de Deus a revelação de quem eu sou. E a Bíblia diz para mim que não há um justo sequer sobre a face da terra. Justo é aquele quem Deus justificou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Então eu não vou me encaixar nesse padrão de confiança em mim mesmo. Pelo contrário, quanto mais eu conheço Deus, menos eu confio em mim, menos eu confio na minha capacidade individual. Quanto mais eu conheço Deus e me aprofundo nesse relacionamento, mais eu percebo a minha pequenez. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele dizia: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E ele tinha muitas coisas para se considerar forte, porque era um homem inteligente, era um homem letrado, era isso, era aquilo outro, mas ele sabia: tudo posso naquele que me fortalece, não na minha própria força. Então essa parábola é contada, na verdade, para aqueles que não conhecem profundamente a Deus, e por não conhecerem, acabam se achando alguma coisa, e por se acharem alguma coisa, acabam desprezando as outras pessoas, acabam julgando todos que estão ao seu redor. E a nossa oração, ela não serve para isso, ela serve para comunhão. Mas como não há comunhão, a oração pode se transformar numa arma ruim, maligna. E aí a parábola que Jesus conta a partir de agora, com este foco, com este objetivo. Pessoas que são aqui ilustradas por terem fé em si mesmas e não fé em Deus. Quando eu confio em mim mesmo, fé e confiança andam juntas? Andam juntas. Então quer dizer que eu tenho fé em mim. Quando eu confio em Deus, quer dizer que eu tenho o quê? Fé em Deus. Mas se eu confio em mim mesmo, eu tenho fé em mim. Eu resolvo, eu dou conta. Foi para isso que Jesus contou a parábola. E cada vez mais a gente encontra pessoas que acabam adquirindo fé em si mesmas, até dentro da igreja, e muitas vezes por causa do que prega a igreja, que enche a cabeça da gente dizendo que nós somos alguma coisa, que nós somos a menina dos olhos de Deus, que nós somos a pedrinha preciosa do Senhor, que nós somos o bibelô de Cristo, e aí é por isso que eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Porque o Evangelho muitas vezes tem sido deturpado. E quando há essa deturpação, todo mal advém dela. O que Jesus diz para essas pessoas ao contar essa parábola, nós vamos ler aqui. No versículo 10 ele fala: 2 homens subiram ao templo com um propósito. Qual era o propósito? Orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Essa é a cena retratada por Jesus. O fariseu, você conhece, uma das 3 seitas do judaísmo, a seita mais rigorosa, mais ascética, mais legalista, mais apegada aos princípios da lei, mais rigorosa na prática da religião, que se arrumavam perfeitamente, que se enfeitavam perfeitamente, que se comportavam da melhor maneira possível, que queriam viver a religião e ensinar para as pessoas os seus princípios, mesmo que, como disse Jesus, muitas vezes não praticavam aquilo que ensinavam. Atavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não queriam levar nem com um dedo. Foram palavras de Jesus ditas aos fariseus. E esse é um dos homens da história de Jesus, o fariseu. E junto do fariseu vai um publicano. Para você entender um publicano, você lembra de Zaqueu, o publicano. Essa era a profissão dele. O publicano era um judeu que cobrava impostos para os romanos dos próprios judeus. Ele era judeu, mas trabalhava a serviço dos romanos, e cuja função era cobrar os impostos para passar para Roma. O tipo de dominação dos romanos era essa. Dominava o território para receber deles impostos, para receber recursos daquele território, mas não queriam muito saber de religião, de qualquer coisa, deixavam as pessoas livres desde que elas pagassem o imposto. E o publicano era mal visto, era como aquele que virou a casaca, era como aquele que vai para o outro lado, vai servir ao inimigo. E pior, o publicano tinha a fama de acabar cobrando mais do que era requerido pelos romanos. Então ele dava uma parte para os romanos e segurava uma parte para eles. Era o cara desonesto, era o cara que não tinha um bom comportamento. É por isso que Zaqueu menciona a Bíblia que ele resolve
devolver 4 vezes mais tudo aquilo que ele roubou. E o que ele roubava era no acréscimo de imposto que ele cobrava sobre as pessoas. E são essas duas pessoas que Jesus coloca na parábola, entrando no mesmo templo, vamos dizer assim, entrando na mesma igreja, para fazer a mesma coisa. O que eles iam fazer lá na igreja? Orar. Jesus diz que ambos entraram para orar. E aí Jesus descreve a oração do fariseu no versículo 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para quem? Para si mesmo, desta forma. Por que ele orava para ele mesmo? Porque ele confiava nele mesmo, porque ele desprezava os outros, porque ele se achava justo. Ele atende aos objetivos desta parábola. Confiava em si, porque se achava justo e desprezava os outros. Então a oração dele não é para Deus. A oração dele é para que ele exiba uma performance religiosa. É para que ele exiba a sua espiritualidade. É para que ele mostre para os outros o quanto ele é bom, o quanto ele é espiritual. E nas suas palavras, no templo, na igreja, ele não está falando com Deus. Ele está falando para os outros ouvirem e para ele mesmo ouvir, porque quanto mais ele ouve dele mesmo a mentira, mais ele acredita nela. Quanto mais ele diz para si mesmo que ele é bom, mais ele acredita que ele é bom. Então a sua oração era de si para si mesmo. E ele orava assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele aqui conta aqui o seu currículo. Mas o que ele mostra aqui? Total independência de Deus. Deus é um pretexto para a sua oração. Porque ele diz, ele começa dizendo, ó Deus. Então Deus é um pretexto. Ele não vai admitir que ele está orando para ele mesmo, ou para o publicano ouvir, ou para o público ouvir. Então ele coloca Deus na oração. Mas é só isso que tem de Deus na oração. O fato dele dizer, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais. Todos aqui são roubadores, são injustos, são adúlteros. Eu não sou nada disso. E muito menos eu me pareço com esse publicano aqui. Aí ele virou para o publicano e apontou, meu. Porque não é isso que ele está fazendo aqui? Preste atenção no que diz aqui, ó. Nem ainda como este publicano. Quem é o publicano? Tem que apontar para ele. Nem ainda com esse cara aqui, ó. Senhor, o senhor está vendo, né? Olha como eu sou bom. Eu não estou igual a esse traste aqui, não. O senhor sabe que eu sou o cara. Eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho certinho. Eu sou o cara. Te agradeço por isso. Mas eu não estou orando para o Senhor, eu estou orando de mim para mim mesmo. Na verdade, eu estou agradecendo a mim mesmo por ter tanta disciplina assim. Eu estou agradecendo a mim mesmo por ter tanto desempenho religioso desse jeito. E estou dizendo, eu não sou como esse cara aqui e nem como os demais que estão por aí, roubadores, adúlteros, enganadores. Não, eu não sou nada disso. Então a oração dele é o retrato daquilo que não deve ser a nossa oração. Primeiro porque não somos nada disso. Primeiro porque não temos que ter fé em nós. Não temos que nos achar bons, não temos que nos comparar com os outros. Nada disso está no plano de Deus. Deus instituiu a oração para que eu possa conversar com Ele. E não instituiu a oração para que eu diga a Ele que Ele já sabe, irmãos. Eu disse isso de manhã aqui. É muito importante que você ouça essa mensagem de manhã. Eu não estou com Deus para falar para Deus que Ele já sabe. A gente, às vezes, tem essa mania, né? Começa a oração, dá uma volta danada para dizer, ó Deus, o Senhor que está no céu, que tem os anjos ao seu... Ele já sabe disso tudo. Já sabe que os anjos estão lá, já sabe que o céu está lá, que o céu é o estrado dos seus pés, que Ele está sentado no trono de glória. Ele já sabe tudo isso. Não é para eu dizer a Ele que Ele já sabe. Até de mim, o que eu vou dizer, Ele já sabe. Até o que eu faço quando ninguém está olhando, Ele já sabe. Então eu não estou orando para contar uma coisa para Deus. Para dizer, ô Deus, olha, esse cara aqui é ruim, hein? O senhor sabe, né, que esse cara aqui, ó, esse publicano aí não está com nada. Bom sou eu, fariseu.
Essa oração é de si para si, e ela só mostra essa autossuficiência. Eu me basto. Como disse Jesus de manhã hoje para a gente, aqueles que gostam de orar em pé, e nas sinagogas e nas praças, seu único objetivo é serem vistos pelos homens, e eles já receberam a sua recompensa. Já foram vistos, já foram notados, já foram aplaudidos, já foram reconhecidos como religiosos e como espirituais. O que eles queriam no plano humano, eles já receberam também no plano humano. Mas nada do que fizeram chegou ao plano espiritual. Em resumo, é isso que Jesus está ensinando. E essa tem sido a oração de muitos de nós, por ignorância, por desconhecimento, por engano. O engano maligno que vem desde a serpente, que quer dizer para o homem que ele é mais do que na verdade é, ou que ele pode se tornar mais do que na verdade é. A tentação da serpente foi dizer para eles: olha, podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, vocês vão subir de nível, vocês vão evoluir, vocês vão melhorar. E assim Satanás tem enganado as pessoas, para que elas pensem que são alguma coisa, para que elas se achem alguma coisa, para que elas se julguem muito bem. E quando eu me julgo muito bem, acabo julgando muito mal as outras pessoas, porque eu olho somente para mim e tenho uma visão completamente errada e deturpada de quem sou eu. E assim está esse fariseu, um homem tão religioso, um homem tão conhecedor da Bíblia, tão zeloso nos seus procedimentos, mas tão distante do coração de Deus, tão longe daquilo que Deus deseja. À vista dos outros, perfeito, como dizia Paulo, fariseu desde o nascimento. Se olhassem para mim, a perfeição em pessoa, mas não era nada disso, não era nada disso, isso era só uma capa, isso era só uma casca. E assim, queridos, o fariseu foi apresentado por Jesus nessa parábola. E logo depois ele diz no verso 13, o publicano, o outro lado, a outra pessoa, cheia de defeito, cheia de problema, estando em pé também, longe, o fariseu vai lá na frente, o publicano fica de longe. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Oração simples. Irmãos, eu estou cada vez mais convencido de quanto mais simples é a oração, mais ela é ouvida por Deus. De quanto mais a gente enrola em oração, eu acho que assim como eu, que disse aqui semana passada ou retrasada, e quando o irmão começa a orar muito, eu oro para ele parar de orar. Você já ouviu falando isso? E é verdade, tá? Não é brincadeira, é verdade. Começa a orar muito, eu digo: Senhor, cala a boca dele, Senhor. Faz ele perceber que já está falando demais. Faz ele perceber que já está dando volta e repetindo as mesmas palavras, usando os mesmos termos, porque a oração tem que fluir. E eu estou cada vez mais convencido de que quanto mais a gente fala, talvez isso mostre o quanto menos a gente tem de contato e de conteúdo no relacionamento com Deus. Como disse Jesus de manhã, presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Assim fazem os gentios. E o fariseu contou uma história da sua vida. Contou para Deus tanta novidade que Deus ficou surpreso. É mesmo, fariseu? Você jejua, é? Poxa, você dá o dízimo do que você tem? Poxa, você é tão rigoroso. Não sabia disso. Foi bom você ter me contado, fariseu. Irmãos, a gente precisa lembrar, quando estiver orando, que Deus já sabe o que a gente vai dizer. Mas isso não é um motivo para não orar. Pelo contrário, é um motivo para a gente ser mais aberto, mais transparente, mais coração, menos palavras, mais emoção, mais comunhão, mais contato. Esse é o sentido da oração. Não a formalidade, não a quantidade de palavras que vou dizer, não se alguém vai ou não aplaudir a minha performance ou reconhecer a minha espiritualidade, mas o quanto eu estou de fato tocando no coração de Deus. Porque eu fico me imaginando no lugar de Deus, ouvindo certas orações, e graças a Deus que eu não sou Deus.
porque senão já tinha dado uma paralisia facial no irmão, para ele parar de falar. Graças a Deus que eu não sou Deus. Tinha colocado uma afta na boca dele, uma dor de dente, para ele parar de falar. Mas Deus é tão bom que Ele deixa a gente falar. Mas, irmãos, a gente pode ser melhor. A gente pode ter uma oração que valha mais a pena. A gente pode ter um momento com Deus que seja mais proveitoso. E o que esse fariseu fez foi dizer para Deus o seu currículo. Mas o que o publicano fez? O publicano também disse a Deus tudo aquilo que ele já sabia. Percebe que não há novidade nenhuma em nenhuma das orações? Nem na boa, nem na ruim, nem na certa, nem na errada. Não há novidades no que a gente vai dizer. Mas o que existe é um coração por trás do que está sendo dito. Por isso a Bíblia fala, a boca fala do que está cheio, o coração. O coração do fariseu, quando abriu a boca, estava cheio de orgulho, de vaidade, de sentimento, de autossuficiência, de uma espiritualidade falsa. Enquanto que o coração do publicano estava cheio de contrição, estava cheio do reconhecimento de que ele não é nada. Ele nem ousava levantar os olhos aos céus. Sua oração era de cabeça baixa, porque ele não ousava olhar para cima, é o que diz o Senhor Jesus. E o que ele dizia na sua oração, batendo no próprio peito: ó Deus, sê favorável, sê propício a mim, que sou um pecador. Se o Senhor não for propício a mim, eu não tenho o que dizer, nem o que pedir. Eu sou um pecador. Novidade? Deus não sabia? Deus ficou emocionado com a confissão dele? Não, certamente que não. Mas é o que tinha para ser dito. E o que eu preciso é que Deus seja propício a mim. Uma vez eu falei com você aqui sobre a oração de Jabez, que as pessoas às vezes também fazem disso um mantra a ser repetido, mas a oração de Jabez é bem simples desse jeito. Mais ou menos o que ele diz é isso: Senhor, seja propício a mim. Olha para mim, eu estou aqui, não é? Eu preciso do teu perdão, eu sou um pecador, eu preciso da tua graça, eu não tenho nem cara de te pedir de fato alguma coisa, porque eu sei que eu não mereço nada. E aí, amados, o que acontece dessa oração é que ele está diante de Deus reconhecendo quem ele é e quem Deus sabe que ele é. Enquanto o fariseu está apresentando uma imagem que Deus sabe que ele não é aquilo. E ele acredita nessa falsa imagem dele mesmo. Por isso eu costumo dizer que o maior engano é o auto-engano. Não é o engano que a serpente me faz ou que o inimigo me faz. O maior engano é o que eu penso de mim mesmo. Esse é o auto-engano, esse é o maior de todos os enganos. Porque eu acho que eu sou uma coisa, mas Deus sabe certamente que eu não sou isto. Enquanto que o fariseu mostra-se assim, o publicano não. Ele reconhece a sua inferioridade. Ele aproxima-se de Deus, nem tem coragem, ele fica de longe. Ele não levanta os olhos, ele olha para baixo. E ele se considera pecador, mas pede ele o favor de Deus. Ser propício a mim. Sabe o que a Bíblia diz? Eu quero ler contigo rapidinho, 1 de João 2,2, que a gente não pode esquecer quando ouve essa palavra, propício. 1 de João, capítulo 2, versículo número 2, diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Jesus é a propiciação, ser propício a mim, me substitua nisso aí, Senhor. Me substitua diante de Deus, porque eu de mim mesmo nada tenho para oferecer. Foram as duas orações citadas por Jesus nessa parábola, cujo propósito era ministrar a estes que se consideram mais do que os outros, independentes, julgam todo mundo. E o resultado dessa oração, a própria parábola conta, quando Jesus diz depois no versículo 14, digo-vos que este desceu, como é que ele desceu? Justificado para a sua casa, e não aquele
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mais uma vez, Jesus reforça esse princípio bíblico e diz que o publicano desceu para sua casa justificado, e não o fariseu. O que é justificado? Tornado justo. Aos olhos do mundo, o publicano é um miserável, é um pecador, é um safado, é lá o Zaqueu da vida. Mas aos olhos de Deus, a partir daquela oração, ele recebeu de Deus justiça. Deus lhe imputou justiça. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados, diz a Bíblia. E ele, apesar dos seus pecados e erros, eles não lhe foram imputados, mas sim a justiça de Deus foi imputada, porque ele orou arrependido, pedindo a Deus propiciação, intervenção, substituição, e disse: eu não sou digno, não tenho uma ideia errada sobre mim mesmo. Enquanto o fariseu, que era considerado justo pela sociedade, visto com respeito pelas pessoas, pela sua espiritualidade e religiosidade, foi para casa sem a justificação. Continuou, apesar de todo o seu procedimento religioso, como uma pessoa injusta, má e pecadora. Apesar dele achar que ele não era nada disso, era assim que Deus achava. Porque Deus, irmãos, não quer competidores. Então, o fariseu estava se tornando um pequeno Deus, um juiz iníquo como aquele, que acha que não teme a Deus e não teme a ninguém, porque a si mesmo se basta. Por isso Jesus termina a parábola dizendo: aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Satanás se exaltou acima dos anjos e quis tomar o lugar de Deus. Caiu como um raio, foi humilhado. Mas aquele que se humilha diante de Deus, reconhecendo suas falhas e pecados, por Deus é restaurado, justificado e elevado à condição de justo aos olhos de Deus. Embora aos olhos do mundo possa continuar tendo a fama de injusto, porque está sobre ele o nome publicano, está essa marca sobre ele. Mas a quem Deus perdoou, não há mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas para estarmos nós em Cristo Jesus, é preciso, amados, que a gente se humilhe na presença de Deus. Que a nossa oração não seja para darmos uma declaração de currículo ao Senhor, não seja para dizermos que não somos como os outros maus, não seja para nos compararmos com nada nem com ninguém, não seja para sermos ouvidos pelos homens, para recebermos algum tipo de destaque, mas sejam simples e breves as nossas palavras, mas que sejam tocantes no coração de Deus. Porque aquilo que Deus requer de nós não é grande coisa, é simplesmente fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É só isso que Deus deseja, fé. Fé que crê que mesmo eu sendo um publicano, mesmo eu sendo um pecador, Deus pode ser propício a mim. Deus pode me substituir naquela cruz, me perdoar e tratar comigo para que eu me torne uma pessoa melhor. É isso que Deus deseja. Não quer pessoas que se achem alguma coisa, mas pessoas que se reconheçam como são e que tenham com Ele a comunhão que a oração oferece. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós ouvimos as parábolas, ouvimos as palavras que o Senhor ministrou, e agora sabemos, meu Deus, que temos um dever diante de nós, um dever de orar sem esmorecer, de insistir, de clamar, de esperar a resposta de Deus, seja ela qual for, no tempo que for, porque o Senhor é o Senhor da nossa vida, Pai. E nós queremos viver em submissão ao Senhor. E também recebemos a orientação de que precisamos viver na dependência do Senhor. Que o Senhor não permita que a gente haja como fariseu,
que se acha alguma coisa, que se acha melhor, que se acha merecedor, porque não há mérito nenhum em nós, todo mérito é do Senhor. Por isso, ó Jesus, nos ensina a nos humilhar na Tua presença, para que no tempo oportuno sejamos exaltados para o Senhor e não para os outros, exaltados pelo Senhor e não pelos outros, justificados pelo Senhor, tornados justos pelo Senhor, porque em nós não há justiça alguma, não invocamos a nossa justiça, não reivindicamos a nossa justiça, Pai, mas sim a justiça que vem de Deus, que justifica, que transforma, que muda o nosso existir. Ensina-nos, Senhor, a orar, como foi hoje pela manhã e agora à noite. Continua falando ao nosso coração, muda a nossa maneira de orar, muda a nossa maneira de falar contigo, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, tanto por mim, quanto por cada irmão. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.